Eu agora acho que nós podemos abrir aí um momento para perguntas, para colocações, enfim, considerações gerais aí sobre a nossa proposta. Evidentemente que nós teremos a possibilidade de continuar debatendo esse assunto, e como eu disse, na semana que vem nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores também vai fazer audiência pública, né? Teremos a possibilidade de continuar discutindo. Mas é isso que nós conseguimos fazer a partir então das prioridades colocadas no plurianual e aquilo que nós deixamos com a palavra está à disposição. Luciano. Boa noite a todos. Meu nome é Luciano e estou presente nos sindicatos municipais. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela chance de poder estar participando de vários conselhos, da diretoria do sindicato, estar podendo participar de vários conselhos do nosso município. E eu estou percebendo que atrás do voto está o político e atrás de políticas públicas está o cidadão que busca espaço nos conselhos. Porque nos conselhos a gente consegue efetivamente se sentir parte da construção de um Iguaçu melhor. Eu quero agradecer a Deus pela chance e pedir a Ele que me conceda a graça de continuar cercado de pessoas que efetivamente estão interessados em melhorar o meio ambiente onde estão inseridos. Dito isso, eu tenho um ofício para encaminhar do sindicato, porque aconteceu aí um fato durante a semana. Nós tínhamos uma reunião agendada com o Poder Executivo, mas por motivo de força maior a reunião não pôde acontecer. Então eu preciso utilizar desse espaço para encaminhar o ofício. Pergunto se posso fazer a leitura dele. Ele é interessado então ao chefe executivo, excelentíssimo senhor prefeito. Como é de conhecimento de Vossa Excelência, nossa equipe que está trabalhando voluntariamente para auxiliar a realização do disposto no Decreto 5.173, de 4 de janeiro de 2013, o qual em seu artigo 9º prevê qualificar a política de negociação com os servidores nas questões referentes aos reajustes salariais, regime jurídico e o plano de cargos de carreira. Comunique e apresenta hoje por meio desse expediente obsceno. A reunião com a Comissão do Poder Executivo, agendada para o dia 23, que era terça-feira, na qual conversaríamos sobre o índice de reajuste salarial para o ano seguinte a ser incorporado na LDO 2015, foi transferida por motivo de força maior pelo senhor secretário de Administração, para a data posterior a esta audiência pública, sendo necessário protocolar esse ofício durante a audiência. E tem dois então no pedido. O pedido de adequação do ajuste salarial da categoria, cuja data base ficou estipulada para janeiro de cada ano, compreende a correção inflacionária acrescida dos valores pendentes do último reajuste conforme a tabela a seguir. Aqui a gente pediu 5 e com um esforço a administração tinha proposto 1, mas aí em agosto então foi nos concedido mais 1, a administração fez um esforço, um remanejamento das receitas, totalizando então 2,09% de ganho real. Faltou 2,91%, mas a gente agradece isto que nos foi alcançado. O sindicato, desta forma, o pedido de ganho real de 5% ao ano fica acrescido dos 2,91% do ano em curso, totalizando 7,91%. Além do INPC, para janeiro de 2015, que ainda é o índice oficialmente acordado com a categoria e o Poder Executivo. A categoria agradece os esforços do gestor e de sua equipe qualificada no trato com o erário público. E aí estão servidores do quadro, CCs, tem de todas as categorias. Mas lembra que a categoria precisa continuar tendo um ganho real a cada ano para que possamos amenizar gradativamente a perda do poder aquisitivo dos servidores públicos do nosso município. Oportuno lembrar ainda que uma lei editada e sancionada de 5.963, de 12 de junho do corrente ano,
sancionada por Vossa Excelência, a qual torna mais compreensível, justa, transparente e clara a aplicação do plano de carreira dos servidores do Poder Legislativo, será acolhida pelos servidores do quadro geral do Poder Executivo com a mesma alegria dos que foram contemplados com ela. E aí, essa Lei 5.963 seria um tema de casa dos servidores públicos, né? Leiam ela, analisem ela, percebam nela como ali se percebe, né, possibilita a percepção do crescimento vegetativo da folha no bolso do trabalhador a cada que passa. E aqui eu falava no passado, na audiência pública, né, que isso não é uma tarefa fácil. O crescimento vegetativo da folha, ele não é percebido no bolso do servidor, porque ele precisa esperar um determinado tempo para ser contemplado com ele. E eu dizia que não é tarefa fácil fazer a fusão desse plano de carreira com a percepção do ganho real. E de fato isso não é para qualquer um. Eu quero parabenizar a toda a equipe aqui da Câmara que se debruçou, estudou e conseguiram concretizar aquele pedido que a gente então fez ao Poder Executivo, e a gente estava encontrando dificuldade de tornar ele uma lei clara. Muito, meus parabéns por essa conquista. Aprazível pelo diálogo aberto com o Poder Executivo e na certeza de sermos compreendidos, visto que o ganho real beneficia a todos na mesma medida, sem distinção de padrão ou nível, seja esse servidor da ativa, ou aposentado, ou CC. Porque o pedido que o sindicato faz, ele também é extensível aos cargos em comissão. Subscrevemos na pessoa do presidente alertando que aumentos diferenciados causam impacto negativo na moral da equipe, pois faz insurgir um sentimento de não valorização, embora não seja esse o objetivo. Em relação aos demais, denegrecendo o sentimento de equipe de colaboradores. Um alerta, então, que o sindicato faz, e vou pedir, então, um protocolo. Essa eu lhe deixo, daí dá um protocolo nessa aqui. Isso, nessa aí. E eu quero fazer aqui um agradecimento especial ao presidente da comissão da Câmara Legislativa, do Comitê Pró-Universitário Federal, porque isso é que me despertou para essa atividade cidadã, participação cidadã, que é uma conquista de governo trabalhista. No passado isso não existia, e a gente precisa lutar para fortalecer os conselhos, a participação do cidadão, porque a Universidade Federal, ela já era para ser nossa, e nós perdemos por 7 votos no passado. Faltavam 7 cidadãos de Juienses lá para empatar. E o 8º, nós já teríamos o campus da Universidade Federal na nossa cidade. 8 cidadãos a mais que estivessem dentro daquele ônibus, que estivessem lá, teríamos hoje, nós já seríamos detentores desse campus. Então, quero agradecer demais, principalmente ao João Pedro Fagundes, que é o coordenador dessa luta, né? E para a gente continuar acreditando na participação popular, fortalecer isso, porque, torno a dizer, atrás do voto está quem quer o poder. E nos conselhos, participa dos conselhos quem realmente busca melhorar o ambiente onde está inserido. Obrigado. Bom, eu vou, obviamente, encaminhar o ofício para o prefeito, que está designado para ele, né? O prefeito faz a avaliação e depois a gente vê o que é possível. Mas a gente tem que ter claro, né, de que nós estamos falando aqui de momento real. Colocar 5% no tamanho da nossa folha significa que nós vamos ter que deixar de fazer uma porção de outras coisas. Isso é uma opção que a gente tem que fazer. Planejar isso, optar. Se nós achamos que é isso, vamos fazer isso. Se não quer outro, vamos fazer o outro. A palavra está à disposição, hein? Enfim, o pessoal queira se manifestar em relação a isso, esclarecimentos também. Na condição da representante do poder, então eu precisava aqui fazer alguns questionamentos.
que são trazidos aí nas nossas assembleias, né, Dentinho e Everaldo tem participado lá, e tem trazido para nós inúmeras solicitações de cessão de área, né, para empresas se instalarem em Juí, ou para não irem para outros municípios, ou também para adequar suas estruturas físicas. Tem empresas instaladas em espaços urbanos, com apontamentos, com inadequações, e precisam, então, se adequar, ou também tem espaço de crescimento, áreas assim que o mercado permite desenvolver. Então, o que tem previsto, que eu não vi ali, porque é mais global, né? O que tem previsto de recurso para investimento em novas áreas, e também quando o prefeito traz a questão aí da instalação da Universidade Pública da Fronteira Sul, então que vem também trazer desenvolvimento desde a região, se está se pensando em recurso para adquirir uma área, né? E essa possibilidade da negociação da Câmara de Vereadores, já que tem essa possibilidade de repente reduzir um pouco o percentual, quem sabe uma sugestão, né? Que a Câmara permita um espaço no orçamento para trazer então novas áreas para a Fronteira Sul, para a Universidade, e também para permitir a aquisição de novas áreas. Então, uma parcela aí de contribuição do poder, uma sugestão para se pensar em termos de desenvolvimento. Bom, respondendo, na verdade, nós nesse orçamento não tem nenhuma previsão, que significa recursos bastante elevados, né? Principalmente para o campus da Fronteira Sul, que são 100 hectares, né, que é a solicitação. Então isso nós temos que ver, buscar uma outra forma de financiar, né? Com recurso próprio a gente tem dificuldade. É regional, você colocou a possibilidade de fazer um evento regional. Em relação à questão das áreas, né, o que a gente tem? Tem um fundo de desenvolvimento econômico, nós temos um recurso pequeno, né, bem pequeno, né. Então, o que a gente pode pensar, né, é com uma ideia que a gente tem de alienação de alguns bens, né, que a gente pudesse destinar isso para o Fundo de Desenvolvimento Econômico para aquisição de áreas, que realmente é uma prioridade. Nós sabemos que é uma prioridade, mas também temos uma dificuldade orçamentária bem objetiva em relação para poder destinar. Vamos destinar 1 milhão, mas a gente tem que trabalhar em termos de 1 milhão, coisa desse tipo. Seria uma boa ideia, uma boa sugestão. Uma boa sugestão. Sérgio. Tem 2 vereadores, né? Quero fazer 2 considerações, uma que me compete de fazer esta intervenção respeito aos vencimentos dos servidores, e a outra é dar uma opinião, como qualquer cidadão aqui também, acerca de uma segunda questão que foi levantada. A primeira é com respeito, então, à situação do orçamento e o investimento com os nossos servidores. É preciso, né, dar consequência àquilo que os números nos informam. O secretário de Planejamento colocou de uma maneira muito clara e evidente que nós estamos tendo, no último período, um incremento significativo do investimento com os nossos servidores. Ou, se quiser, de uma outra forma, gasto, então, com os servidores. E isto significa que no próximo período, o que está aqui orçado, nós estamos prevendo a hipótese de nós incrementarmos os gastos dos nossos servidores, com a remuneração dos nossos servidores, em última instância, em 10%. 10%. Isso significa dar aquilo que é em janeiro, né, para todos, para o menor salário, terminar com o maior salário, e uma série de outras situações que proporcionam também o custo, porque nós temos que considerar o seguinte: no serviço público, diferentemente de muitos na iniciativa privada, o salário ele é variável de acordo com uma série de fatores. O tempo de serviço que a pessoa desempenha, né,
a maneira com que ele acumula, por exemplo, a instrução dele, se ele entrou no serviço público com ensino fundamental, fez ensino médio, agora fez uma faculdade, no nosso plano de carreira ele vai ter um incremento significativo, né, nos seus vencimentos. Só o transcurso do tempo vai incrementando para além daquilo que é a atualização salarial feita em janeiro, a atualização dos vencimentos, uma série de outros elementos que compõem. Então veja, não é possível nós dialogarmos usando duas variáveis diferentes. Se nós falarmos português, o outro tem que falar o português também, não pode um falar grego e o outro falar troiano, daí não dá certo. Então esse custo, esse gasto aí, nós temos que estabelecer esse patamar. Não é possível, tem que deixar isso claro, absolutamente claro para todo mundo que está aqui, independentemente da vontade. Vontade, uns podem ter, outros podem não ter, mas não é possível, nas circunstâncias em que nos encontramos, nós temos um incremento em janeiro, no nosso acordo que vamos fazer, na nossa lei que será enviada aqui para a Câmara de Vereadores, nós fazermos aquilo que foi sugerido pelo pedido do sindicato. Não é possível. Isso é uma questão que o prefeito disse de uma maneira clara, que disse depois de ter discutido, analisado, debatido com todo o secretariado, com o secretário de administração, com o secretário de fazenda, com o secretário de planejamento, cada um, secretário Bruno, cada um dos secretários de toda a nossa equipe. Então isso vamos deixar assim de uma forma bastante clara. Não é possível. Uns podem querer, uns podem não querer. Esse é um debate que nem precisa fazer, porque não é possível. Não é possível chegar a um incremento dessa natureza. Porque se nós chegássemos aí em janeiro conceder 7 mais inflação, 7 um pouquinho mais inflação, nós teríamos então provavelmente um incremento na folha de pagamento próximo de 20%, né, no próximo período. Faz mentalmente o cálculo verifica isso. E isso absolutamente é inconsciente com a realidade. Então não é uma questão de querer ou não querer. Querer muitos podem, talvez alguns não queiram, isso depende de uma discussão política, daí não é? Mas é questão que não é possível fazer. Então, para ficar claro, aqui está a sociedade civil, está a comunidade civil, estão as representações institucionais, os servidores estão aqui, esse discurso já foi proferido aos senhores servidores de uma maneira clara, transparente, sobre o que estamos vivendo nesse período. Não é novidade o que estamos falando, por isso estamos falando aqui, inclusive, mas existe um tempo dessa colocação, então, dentro disso que foi dito pelos senhores servidores, disso que nós estamos falando, existe um mundo para negociar. Então, vamos negociar, né? Partindo disso que foi dito, não é? Primeiro, que não é possível, nós não vamos pagar, não tem como, ou tem? Não tem, não é? Segundo, há esse desejo. Bom, vamos ver agora como é que nós vamos produzir. Então, a sociedade de Juiz, a comunidade de Juiz, vai testemunhar um processo, com certeza, de esforço para nós chegarmos numa situação que consiga contemplar, adequar aí as expectativas à realidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é com respeito a essa questão que foi ventilada aí, investimentos acerca de uma demanda absolutamente legítima que a nossa sociedade pôs ao poder público central. E nós temos aqui um ensino superior gratuito, né, no campus, então, de uma universidade, e, você sabe, esse processo está delineado, está dentro de cumprindo fases, e essas fases vão acabar, né, se concluindo, né, tendo a sua síntese com a realização final, então, de cursos, de estrutura, de professores trabalhando, de servidores trabalhando aqui dentro do nosso município. Só que é preciso dar conta de duas coisas nesse processo. Primeiro, que é uma coisa que está em andamento. O tempo de uma universidade é diferente do tempo de um curso preparatório para o vestibular. É diferente do curso, assim como o curso de medicina tem um tempo para começar a funcionar, embora já esteja bem mais avançado, nós vamos demorar a chegar a isso. Então, por isso que não está no orçamento, porque esse é um assunto que o ano que vem provavelmente será debatido para ter uma solução, mas não que nós precisamos despender esse recurso o ano que vem para isso. Esse é o primeiro ponto. Nós não precisamos nos apavorar que a coisa não vai acontecer ali
imediatamente, sob o ponto de vista, então, de orçamento anual. Segundo, nós temos que botar na nossa cabeça. Nós queremos a universidade por completo, certo? Nós queremos que a União tenha a capacidade de investir como a União investe quando quer investir. Porque a União tem dinheiro e não é pouco. A União, só para vocês saberem, tem terras aqui no nosso município. E não é pouco. Terras aqui no nosso, propriedade rural aqui no município. Nós temos que esgotar, é claro, chegar no final. Mas em vez de sair louco para comprar, tomarmos uma dívida enorme para nós doarmos área para a União, vamos esgotar as possibilidades que temos, inclusive, principalmente, antes até dos outros municípios, porque, vamos ser francos, simbolicamente você pode colaborar, mas arrancar dinheiro dos nossos municípios vizinhos de grande vulto, esqueça. Da União não é possível, nós temos recursos significativos para isso. Eles fazem acontecer porque tem um recurso, tem que pressionar para que venha com tudo, venha com tantos professores, tantos laboratórios, tanto não sei o quê, e tantos mil para comprar área. É isso que nós temos que fazer agora, é o próximo etapa que nós temos que fazer, um esforço político como fizemos até agora. Esse grupo que está se mobilizando tem que receber esse pedido, não é, da área, e dizer o seguinte: bom, então agora nós queremos que o dinheiro seja disponibilizado no orçamento da União. E isso para o orçamento da União é uma coisinha que nem sequer faz cócegas. E para o nosso orçamento, vocês viram, né? Quanto nós temos que dar aí de redução no aumento dos servidores se nós formos assumir essa dívida desta envergadura. É isso. Porque os 100 hectares não é lá no Caixa Prega, na Pirambeira, não é 100 hectares de terra nobre. Né? Ninguém vai botar a universidade lá na costa do Rio Ijuí, né? Para você inundar. Tem que ser um lugar de fundamento. Isso custa caro. Só a palavra está à disposição, mas eu coloquei essa lâmina aí. Ela completa aquele dado sobre o pessoal, com valores nominais aí também, né? Só considerando a administração direta, então, tirando todo o orçamento das autarquias, para uma receita de 179 mil, nós estaríamos, então, prevendo um gasto de 115 milhões. Talvez a gente consiga, percentual é um dado, né, mas o número nos dá uma outra dimensão. Se nós considerarmos toda a projeção que nós temos de gasto do pessoal, de todo o complexo do município, poder público do município de Ijuí, aí sim para a receita de 286 milhões, nós aí com então recursos do DEMEI, do DEMAD, do pré-Ijuí, nós chegaríamos a 157 milhões de gastos com o pessoal em cargos, o que dá 54, quase 55%, né, das receitas de investimento do pessoal. Claro, não é bem esse o cálculo que a gente faz, né, para a lei da responsabilidade fiscal. Isso aqui é um pouco diferente, mas nos dá uma dimensão também do bolo geral de quanto é que nós estamos investindo em pessoal. Então isso é uma coisa que nós temos que pensar, refletir sobre essa situação, né? Porque por isso que eu digo, um aumento de 5% ele tem um impacto significativo nos nossos gastos com o pessoal. A palavra continua à disposição. Eu sou Vanderlei Ávila, eu sou representante da OAB no CONDICA, e eu estava observando a lâmina ali dos projetos sinalísticos e eu vi que não tem nenhum projeto específico a criança e adolescente, né? Existem dois projetos sinalísticos ali, que um é cuidar da nossa gente e o outro não me recordo o nome agora, mas nenhum específico. E ante o princípio da prioridade absoluta, que é garantia constitucional, inclusive, né, a criança e adolescente, eu creio que deviam haver projetos específicos à criança e adolescente e não estarem fundidos dentro dos projetos de assistência social. Então, talvez existam outros projetos, mas que não constam na lâmina, né? E que
Esses projetos finalísticos, né, então, vamos dizer assim, o projeto específico à criança e adolescente, eu acho que é muito importante, muito interessante que se coloque, que se exponha, né, que se divulgue o que são esses projetos, para que a gente possa também ter conhecimento do que o município faz, o que é a política pública do município dentro da área da criança e do adolescente. Porque, além dessa garantia da prioridade absoluta, é interessante que se invista na criança e no adolescente hoje, para que não precise se investir depois, né? Se fazer trabalho preventivo, se fazer trabalho, vamos dizer, de formação, né, dessa consciência da criança e do adolescente hoje, para que depois não se precise aplicar CIP, não se precise aplicar mesmo PSC e tal, né, que são medidas que são corretivas, na verdade, né? Então, eu só gostaria de deixar essa ressalva de que conste também esses projetos e que eles sejam divulgados. Na verdade, nós temos duas ações de respeito à criança. Um está ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social, que é o programa ABD, que trabalha com crianças, né, que a Secretaria, com a participação da Unijuí, um programa já, digamos, consolidado na Secretaria, e um outro programa que nós também achamos que é importante, que envolve meninos e meninas, que é o ProVôlei. É um investimento de R$207 mil, e nós pegamos todas as crianças aí da rede pública, da rede privada, da rede comunitária, e que tem mais de 1.000 pessoas, 1.000 crianças que participam do ProVôlei, né, que é um programa, digamos assim, que a gente tem um carinho muito especial por ele. Então nós temos, citando essas duas ações aqui, digamos que são bem concretas em relação à questão da Não, nós podemos criar uma oportunidade para, por exemplo, que o ProVôlei possa ser apresentado no Conselho, que é um dos programas que nós temos e o resultado, agora há poucos dias aí também foi colocada a divulgação de resultados desse programa. O contrato os recursos foram aprovados pela Câmara de Vereadores para continuar o repasse, né? Mas é um programa importante, nós acho que podemos criar a oportunidade sim de fazer essa discussão com o Conselho, não tem problema. Vamos dar a orientação aí para que o nosso coordenador do programa, então, ele faça isso. Claro. Boa noite, eu sou Cláudio Helicóptero, presidente do Conselho Distrital do Rio. E eu gostaria de ver aquele quadro que passou ali na verba destinada para as demandas aí, ó, que parece que não apareceu a agricultura. Ali, ó. Não sei se é bem essa aí. Tá. É um valor aí de 1.367.000, né? Então, eu acho o seguinte, ó, que a agricultura, ela, infelizmente, em Juiz, ela não está sendo bem atendida, né? Se nós olharmos as poucas obras que saem no interior, ainda não são acabadas. Elas ficam lá pela metade, né? Então, isso aí eu tenho que falar, porque a população tem que saber, né? E a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, ó, que parece que a agricultura não tem muita importância no município, já que a região aqui ela é dominada pela agricultura. A agricultura é o carro-chefe da região, né? E quando vocês podem escutar a imprensa, quando qualquer pessoa de qualquer área que ela pertence, ela está sendo entrevistada, ela vai dizer assim, olha, o negócio não está muito bom esse ano porque a agricultura não está bem. Ou então o negócio está bom porque a agricultura foi bem.
né? E eu acho, nesse ponto, eu fico assim, ó, até um pouco preocupado, né? Porque se a agricultura é tão importante, né, para essas pessoas, quando são entrevistadas, por que o município não pode investir mais? Eu acho que o município tem que investir mais na agricultura. Essas verbas, que isso é pouco, isso aqui não representa nada. Eu não tenho nada contra a Câmara de Vereadores, mas se você olhar isso aqui, 7 milhões para a Câmara de Vereadores, né, eu não estou dizendo que é pouco, que é demais. Aqui é pouco, né? Então, só olharmos isso aí. Outra coisa que eu quero dizer é que a agricultura, aqui tem poucos agricultores, ela está passando hoje pelo momento bem difícil. Tá? Nós temos aí, ó, uma lavoura de trigo já comprometida. Todo mundo sabe que trigo precisa de um ano de pouca chuva e a chuva está vindo em exagero, né? Os americanos estão colhendo uma super safra, né? Onde que vai se manter o bushel em torno de 8, 9 reais, que você vai fechar em 45 reais o saco de soja, né? Isso é uma queda de 18 reais hoje no saco de soja, tá? Então, essas previsões que vocês estão fazendo, né, usam cautela. Tem que ter cautela, porque eu acredito que se ficar estável, né, é ótimo, né? Então, isso é uma coisa assim, ó, que muitas vezes o pessoal da zona urbana não cuida muito, né? Mas é só escutar o canal rural na televisão, ó, canal 12, vocês vão ver, ali eles comentam bastante sobre agricultura, e isso aí tem uma notícia muito importante para os municípios que estão na área da agricultura. E não adianta, né? Ijuí, aqui não é só Ijuí, a região aqui, ó, ela é movimentada pela agricultura, vocês pegam assim, ó, vão ali numa empresa que não é 300 e ficam lá ao meio-dia para vocês verem o que entra de caminhão de soja, o que sai de combustível, o que sai de farelo, que é uma loucura, né? É um grande movimento, né? Então isso eu acho que Ijuí tem que olhar para o lado da agricultura, mesmo no orçamento, né? Porque o orçamento, vocês podem ficar tranquilos que vai diminuir, vocês vão ver a crise que vai dar no comércio, já estão sentindo, né? Então isso aí é uma coisa que eu até alerto para vocês que fazem orçamento, né? Terem esse cuidado. Tem que colocar, fez uma conta 5 mais 7 dá 12. Eu só queria, então tem que colocar Cláudio, isso. tem uma questão que o prefeito já colocou aqui em relação a ações, digamos assim, preocupações nossas em relação à agricultura, que é a questão da pavimentação do acesso aos distritos. Claro que isso aqui nós não temos condições de fazer com recurso próprio, mas achamos que temos a condição de captar recursos. E a outra questão é que nós ajustamos com a Seriluz. A Seriluz vai fazer um projeto para levar internet até a sede dos distritos. Então, vai fazer um projeto de levar fibra e depois, claro, nós temos que também buscar aí os recursos e captar esses recursos. E a terceira questão, que eu acho que envolve a agricultura, mas não só a agricultura, que é todo esse movimento que nós iniciamos agora, o poder público, a universidade, a sociedade local, regional, e nós somos da Tecnova, que é a gente começar a trabalhar, e uma das ideias é trabalhar na cadeia produtiva do leite, né? De fazer um grande debate, uma grande reflexão, um conjunto de ações aí para que a gente possa qualificar esse setor, entendendo que ele tem uma especificidade na nossa região, uma qualidade, né? A nossa região tem uma qualidade como região produtora de leite, assim, que se diferencia das outras regiões. Então nós podemos trabalhar. Então, digamos, a gente está preocupado, mas tem razão, os recursos, claro, nós sabemos que os recursos são poucos, né? Mas digamos, é o que nós conseguimos colocar nesse momento. Palavra continua à disposição. Sim. Sim. Tem acesso. Disponibilizar qualquer... Essa é uma das perguntas que eu ia fazer, né? Se ele vai estar no portal da Prefeitura ou da Secretaria de Planejamento, ele vai estar alocado em que local no site da Prefeitura, se ele vai estar dessa forma aqui. Secretaria de Planejamento, no portal Secretaria de Planejamento, daí para nós poder acessar. E também agradecer aqui, pedir a palavra de novo para dizer sim,
que o sindicato quer falar a mesma língua com o Poder Executivo e que se existe essa previsão de gastar 10% a mais com a folha de pagamentos, isso soa aos ouvidos do sindicato de uma maneira muito feliz, né? Porque a gente traz aqui o cálculo da perda, mas a gente entende que é uma caminhada longa a conquista. Tranquilo. E eu não estou dizendo que nós temos um compromisso e olhe lá de pagar em janeiro o quê? A reposição da inflação do ano de 2014. Olha lá, é isso. O aumento vai ficar, tem que ter o seguinte, vamos incorporar novas pessoas, tem gente que vai ter aumento, você mesmo está lá no sindicato, mas o tempo passa, né? Você vai incorporando o seu salário lá de gente. 15 anos de trabalho e R$2.000. Então é isso que eu estou dizendo. Não, depois alguém pode maliciar que eu disse que não vou dar aumento. Mas então, para confirmar que o sindicato quer falar a mesma língua do Poder Executivo, né, o sindicato pede para que esse aumento ele não aconteça de maneira discriminada para categorias em detrimento de outras, que ela aconteça de forma isonômica, que contemple a todos, porque todos precisam melhorar o seu poder aquisitivo para dar conta de honrar seus compromissos. Que não aconteça aumentos discriminados, porque isso vai gerar na categoria uma instabilidade no quadro, e aí não adianta pedir para o sindicato não querer que aconteça um ato aí, uma atitude do servidor no sentido de inconformismo e até mesmo de combinar com o movimento grevista. Por isso que o sindicato alerta. Nós temos que entender que todas as categorias devem crescer juntas, unidas, de acordo com as possibilidades, sim, dos cofres públicos, mas de maneira isonômica, porque todos precisam, torno a dizer, honrar os compromissos que têm com seus gastos. Obrigado. Essa é a língua, então, que o sindicato quer falar, o mesmo idioma, isonomia, né? Obrigado. Fazer uma pergunta, então entende muito de orçamento, mas eu fiquei curiosa de saber como é que se chegou a destinar 73 milhões para o DMEI? Que apareceu na verdade, os 73 milhões significa a arrecadação que o DMEI tem pelo que nós pagamos de energia. 69 milhões, 73 milhões, de 73, 69, do que você, então nós pagamos todo mês a nossa conta de energia. Então, isso que o DMEI espera arrecadar 69 milhões em 2015 com o consumo de energia. E para chegar aos 73 tem mais, cobrança de dívida, ativa e tal, tem mais remuneração de dinheiro investido lá numa conta. O quadro inicial era Receita do DMEI 72 milhões. Receita e a despesa, o DMEI vai gastar tudo isso. O DMEI vai gastar tudo isso, basicamente o DMEI gasta em quê? Em função de construção de usinas? Não. O DMEI gasta, tem vários gastos que o DMEI tem, mas o principal dele é a energia que nós pagamos para a RGE. O DMEI não gera energia suficiente para abastecer o EGV. Aliás, a energia que ele gera, ela nem entra mais em EGV, ela vai para o Sistema Nacional, Interligado Nacional. Então, toda a nossa energia nós compramos, né, do Sistema Interligado Nacional, né? Pagamos por essa energia, porque a RGE é a nossa distribuidora. Pagamos para a RGE. Uma parte dessa receita é ICMS, que está lá na continha, uma parte é ICMS. Esse dinheiro nós arrecadamos e passamos para o Tesouro do Estado.
O IDEMEI vai gastar em torno de 10 milhões com a folha de pagamento. 10 milhões. O IDEMEI vai gastar também com uma série de compromissos que ele tem com o sistema nacional. Por exemplo, tem certas taxas, certas contribuições que o IDEMEI tem que fazer para o sistema nacional, que é pouca coisa. Mas as 3 contas principais do IDEMEI é a energia que ele paga para a RGE, que é aquela que entra no nosso sistema, e que é a maior parte do gasto, o ICMS que a gente repassa e a folha, que é em torno de 10 milhões. E tem mais custos operacionais, sistemas, software, e etc., investimentos, que ele faz investimentos também. Está programado aqui mais de 4 milhões de investimentos, que é colocar uma rede nova, colocar mais transformadores, por exemplo, que se esforça em torno de 5 anos. Porque saúde, a gente entende que é pagamento de pessoal, educação também se entende, só que de meio, de fato, eu não entendi como é que, porque é uma fatia muito grande, que a gente deveria ver em que sentido poderia se pensar em projetos, porque senão tu fica impressionante quando você pega esse bolo, né, e você vê a fatia tão grande para essa rubrica, né, ou esse destino, né, que é o DEMEI, e tão pequeno para outros. Eu entendo que foi falado sobre agricultura também, parece que a agricultura não tem lugar. Então isso é muito preocupante. Não sei se não tem que repensar, ou sei lá, não é repensar, mas outras formas de fontes de financiamento, né? Como o meio ambiente também. Quando a gente olha o meio ambiente, nós tínhamos pensado que para o trabalho com animais, que não é só o canil, né? Quer dizer, tem toda a política que tem que ser pensada no município, direcionada para a castração, para o controle de população, e aí para todo o meio ambiente é destinado 1 milhão e pouquinho. E daí isso é incrível, né? Pensa assim, bom, são questões também, como foi dito, que estão previstas em leis federais, em leis do Estado, né, que tem que haver investimento também em educação, né? Então a gente fica, de fato, assim, procurando entender melhor, por um lado, né? E é uma coisa complexa, né? Mas, de fato, é complicado, né? Se tu pensa assim, para meio ambiente, tu destina 1.317.000. Então, só para meio ambiente, federais, estaduais, agora você fiscalizar o que está na conta e está sendo seria bom a gente ter as planilhas também. Como é que você disse? Eu não entendi. Só para complementar aqui a questão, então, do... tem que construir empenho parlamentar ou projetos que vão construir agricultura, para poder ver é difícil construir nesse sentido. Mas a agricultura... Ou não, depende como... No caso do DEMEI, acho que a gente tem que entender o seguinte: a energia elétrica no Brasil é uma atividade absolutamente regulada pela ANEEL. O DEMEI tem uma autonomia, não vou dizer zero, porque mas ele não tem autonomia de fazer gestão, ele tem que obedecer regras, ele tem que obedecer uma legislação nacional. Então, que é bom por um lado, eu acho que é bom por um lado, ingessa, mas é bom por um lado que dá uma certa estabilidade, dá uma certa confiabilidade no sistema. Então, esse valor que nós pagamos para a RGE não é o DEMEI que decide, mas já veio um valor que a ANEEL determinou que nós vamos pagar X e a X vamos pagar. Não temos poder de discussão sobre isso. Quer dizer, tem poder de discussão no momento que está o processo de revisão tarifária, mas a ANEEL bate o martelo em relação a isso. Então isso precisa seguir, acho que esse é o entendimento que tem que ter. Tem que pegar o orçamento do DEMEI, de 70 milhões para fazer um fundo, e na verdade ele gerencia 23% do seu orçamento. Desses 23%, 10 milhões de apoio. Então a gente tem dificuldade de gerenciar por conta dele, que tem leis, legislação, não tem muito o que fazer também.
Né? Portanto, o delay, a geração e a distribuição, há uma paridade de receita e despesa? A receita do delay geração que foi estudada pela ANEEL para 2014 é 670 mil. Seria aquelas 3 megawatts que nós produzimos na UPA e que é colocado no sistema, e a ANEEL, o sistema nacional remunera essa energia produzida pelo delay no ano pelo valor de 670 mil. Deve ter agora um reajuste em 2015, né, mas não vai aumentar muito, né? Porque o DMEI é uma estrutura já, tem todo um patrimônio, é depreciado e tal, então é isso que é o custo operacional para produzir 3 megawatts de energia, é esse, mais uma remuneração. E é isso que ele remunera. Então, basicamente, esse orçamento de 72 milhões é do DMEI de distribuição. O DMEI de distribuição hoje tem 30 mil unidades consumidoras. E é nós, então, que consumimos e pagamos. A receita dele é basicamente pagamento dele. Porque há um repasse da prefeitura, você falou, acho que 6 milhões. O que tinha era o DMEI que passava para a prefeitura 10% da sua receita bruta, 6 milhões por ano. Nós decidimos, como o DMEI não consegue captar recursos, porque é uma autarquia para financiar a subestação, e a subestação foi uma decisão que o Sistema Nacional estabeleceu. Fizemos a subestação da Sul aqui, e o DMEI tem que pegar a energia da subestação. Aí nós não conseguimos captar recursos, aí o que nós vamos fazer? Bom, o município vai abrir mão de 6 milhões, o DMEI pegou esse dinheiro, investiu na subestação, ela vai custar 8 milhões, mais o sistema de alimentadores e automação lá, que a usina vai ser gerenciada remotamente, né? Custa mais 4 milhões, são 12 milhões que o DMEI está investindo, como eu disse, mas é algo que vai ser muito importante no município. Nós vamos ter energia de qualidade. E por que fica para a prefeitura uma parte digamos, trocar as lâmpadas e coisa e tal, por que não é integrada na distribuição? Porque tem uma decisão para a Constituição Brasileira de iluminação pública é tarefa das prefeituras, não é das concessionárias. As concessionárias, a ANEEL abriu a possibilidade que as concessionárias podem prestar um serviço para as prefeituras. A iluminação pública é competência do município, da prefeitura. Isso é lei, está na Constituição, está lá, pegar a Constituição está lá. Então nós tivemos, o DMEI fazia esse serviço aqui, mas como tem uma decisão, está na Constituição, a ANEEL diz, não, o DMEI não vai mais fazer isso. O pode prestar serviço vai ser remunerado. Aí, evidentemente, essa remuneração, o DMEI vai lá na sua contabilidade, ela vai entrar na revisão do custo da tarifa do DMEI. Mas isso é uma decisão que não coube a nossa. Como é que a gente pode conseguir a discriminação, por exemplo, dentro de cada secretaria do meio ambiente, saber a discriminação dos valores? Como é que a gente pode... Nós vamos encaminhar com eles, sobre a Câmara de Vereadores. O que eu coloquei é só um resumo. Vai ser detalhado, cada secretaria vai ter o seu programa finalista, todas as soluções da Câmara de Vereadores. Água. Senhor, se fosse presidente, aliás, fosse presidente do DMEI, eu queria ser o presidente do conselho. Eu acho que o DMEI tem um papel fundamental e importantíssimo do município. Só que não está assim esse papel. Se eu vejo uma coisa importante, por exemplo, a questão da eficiência energética. Você sabe que hoje nós estamos pagando energia para o Nordeste e 40% paga luz. 60% não paga. 60% não paga. Tá? Nós estamos a questão hoje a melhoria das máquinas maiores, por exemplo, no município de Vida, empresas grandes, que tem as condições de reduzir até 30% do custo da energia. Porque das 6 às 9 da noite nós pagamos 5 vezes mais caro a energia do que durante o dia. É coisa óbvia, né? Aquela vez o DMEI tinha, inclusive, aquele projeto da questão do contador inteligente. Está lá, inclusive, a gente discutiu agora em setembro, 19, 10 que nós tivemos em Brasília, sobre essa questão importante. Se você me dá luz às 7 da noite e eu chuveiro e tal, você ainda vai pagar. O povo ajuda a pagar. Está custando muito caro. Sem dizer que ano que vem nós vamos ter um reajuste, um alinhamento de 24%. O dinheiro que foi dado, quantos bilhões que foi dado agora para a produtor de energia, vai ser alguém. Energia é isso, né? Se alguém dá para alguém vai dar para alguém. Então essa é a
cada vez pela frente maior. O ano que vem nós vamos pagar além da inflação, mais 24%. Não sei qual é a inflação, não me pergunto, não é isso? Né? Então essas são coisas importantes. O DEMEI, eu poderia entrar na questão da eficiência energética. E não custa nada para o DEMEI, mas melhora para as empresas e vai melhorar, inclusive, porque ele vai comprar menos energia e vai distribuir durante as 24 horas a energia, né? Em função disso. A única empresa que eu sabe do Rio que ainda não fez é o DEMEI. Que eu acho importantíssimo isso. Isso tem financiamento pelo BNDES, tá? Para isso, com juros de 4,5%. Nós vimos, inclusive, a Coelme de Paraná fez esse projeto. Infelizmente aqui ele não saiu isso, e está na hora de nós fazermos isso também. Isso vai melhorar para o DEMEI e vai reduzir os custos de consumo, os custos de energia para as empresas aí, não é só para o baixa renda, sim para todos. Então tem N coisa pela frente, eu não vi nada nesse orçamento, eu acho importante, porque não é que o DEMEI vai pagar, ele vai pagar, mas vai receber. Tá? Ele vai ser compensado com relação a isso. E isso é uma coisa importante que nós temos que entrar no município de Rio, porque isso vai ser um avanço para nós e a redução do custo de energia. A BEC mostrou inclusive um projeto da Inglaterra que chega a reduzir a 40% do custo, o consumo de energia dos maiores motores que estão aí em 50 HP, 100 HP, 110 HP. Sem contar os pequenos, assim por dentro, principalmente motores de equipamentos, não é motores, equipamentos que viram 24 horas, que nem hospitais que tem aí, climatizador, ar-condicionado, eu acho que essa é uma coisa importante nós entrar para 2015 pensar nisso, porque isso vai ser uma redução de custo, a própria competição dentro das empresas assim por diante, né, vai ter exatamente nesse sentido. Eu acho que uma coisa fundamental, né, é que isso entrou agora, a partir desse ano passado, né, e a outra é a eficiência energética, o contador inteligente, infelizmente nós não temos no Brasil, mas a China já está produzindo, então nós discutimos para exatamente trazer para o Brasil, que aí, se eu gastar mais do da 6 a 9, eu vou pagar, não vai ajudar, eu vou pagar. E assim por diante. Então, acho que é uma coisa importantíssima que nós temos que entrar nessa batalha, tá? E de fato, que o Brasil inteiro começa a pagar. E hoje, inclusive, uma das brigas lá no Sistema Nacional, que nós vamos pagar energia para suprir o Norte e o Nordeste, lá da usina, que custa 5 vezes mais caro que a usina de Uruguaiana, né? Mas se nós, quer dizer, se ela está produzindo para o Brasil, não para Rio, nem para Juicaba, nem para Então essas são coisas importantes que nós temos uma briga a nível nacional, acho que é uma coisa importante isso, né? Desde o ANEL, os Conselhos Nacionais nisso, mas é uma luta importante, quer dizer, que o DEMEI também começa a participar na questão da disputa, aliás, da disputa não, da luta pela eficiência energética. Os motorizantes já passaram, já superaram, gastam muita energia, né? E aí nós vamos pagar, não adianta, se o motor está ligado às 6 da 9 da noite, nós vamos ajudar a pagar. Interessa quem consome pouco e consome. Eu acho que são coisas importantíssimas que nós temos que discutir em 2015 também. Você está fazendo alguns anos atrás, sei que foi feito aquele projeto para melhorar o uso classificado, foi aprovado e a DEMEI tinha dinheiro para fazer aquela modificação que você fez. Onde é que foi esse dinheiro se hoje a DEMEI está pedindo o recurso da prefeitura? Toda a prefeitura tinha, inclusive a energia eólica na verdade, esse recurso parte ele foi consumido para outros investimentos, né, que o DEMEI não conseguiu dar sequência do projeto de duplicação da UPA. Parte ele foi utilizado para a construção da nova sede e o grosso dele está sendo utilizado para a construção da subestação. São 12 milhões. A água que ele conhece bem, sabe, o DEMEI, ele não é uma concessionária que tenha consumidores industriais. 90% dos nossos consumidores são domésticos. E nesse sentido, o DEMEI faz um projeto de eficiência energética, fez agora esse projeto lá de distribuição de geladeira, do chuveiro inteligente aqui, foi 500 mil que foram investidos aqui dentro das regras da ANEEL, aquilo que a ANEEL estabeleceu. Nós não temos, na verdade, nós nunca discutimos isso como estava lá no DEMEI, porque não é a área industrial, não é a área forte do DEMEI, isso é a área da Seriduz. Todo o processo das indústrias aqui, basicamente, é da Seriduz. Não sei o que a Seriduz está fazendo. Agora, eu digo assim, nós fizemos um
grande problema do DEMEI é o fato de ele ter dificuldade de captar recursos. Nós fizemos um projeto, aquele projeto da instalação dos medidores inteligentes, que era um projeto, e é um projeto maravilhoso, instalar medidores inteligentes em todas as residências. Significa dizer o quê? Que o DEMEI vai controlar, não precisa mais do cara lá fazer a medição, vai controlar de lá no sistema do centro de operações, ele vai fazer a medição, vai fazer corte, vai fazer ligação de lá. E mais do que isso, o medidor inteligente, qualquer um de nós pode ser produtor de energia. Posso botar lá no catamento, posso botar lá na energia distribuída. Só que o DEMEI, o projeto foi aprovado no BNDES. E a última notícia que o Rogério e o Bob me deram foi o seguinte: o BNDES, quando constatou que o DEMEI é uma autarquia, morreu. E não tem, o recurso está contingenciado. Então, ou nós, autarquia, se fosse uma secretaria, isso seria a mesma coisa. Os recursos estão liberados para empresas, ou privadas, empresas públicas, ou empresas economistas. Então, o DEMEI talvez tenha que encarar essa questão, né? Em determinado momento, mudar o seu regime jurídico para poder captar e fazer investimento. O sistema elétrico está se modernizando. Essa questão do medidor inteligente é uma questão que está definida, tem empresas, grandes empresas componentes. E melhora a qualidade da energia, melhora a qualidade da gestão de energia. Irani. Só uma informação da Secretaria do Meio Ambiente, né? Sim. Eu acho que passou batido, né? Eu não falei. Baixou a transfusão, a despesa de coleta e destino. Sim, isso é isso. Em torno de 4 milhões, passou por demais. Passei por demais. Isso está menor. Na verdade, a Secretaria do Meio Ambiente, o que ela vai fazer agora? Ela vai fazer licenciamento e fiscalização e educação ambiental. Isso que é a tarefa da Secretaria. A parte, digamos assim, operacional de saneamento, que a Secretaria vai fazer, vai ser feito pelo DEMAR. Nós achamos que o DEMAR tem um grau, criamos o DEMAR e tem um grau de autonomia de iniciativa que pode facilitar aí a gestão desse setor de saneamento. Ok, pessoal? Bom, agradeço a presença de vocês, né? E como eu disse, o debate continua, porque nós terça-feira encaminhamos para a Câmara, depois a Câmara terá a sua processualidade aqui para